Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso para professores de escola sabatina. Eu sou o pastor Gilson Barbosa, sou pastor na Associação Planalto Central da Igreja Adventista e trabalho hoje no distrito do Mestre Darmas, aqui em Brasília. Bom, sem mais delongas, vamos direto para o curso. Eu tenho certeza de que você chegou aqui porque você tem interesse em aprender a respeito desse tema. Bom, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que o que nós temos percebido é que cada dia mais, menos pessoas estão interessadas em estudar a lição e, por conseguinte, em participar da escola sabatina. O que eu vejo são professores passando lição, e aí isso acaba sendo desinteressante quando nós consideramos que a lição deve ser estudada em casa e não em classe. O papel do professor na classe deve ser outro, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Está bem? Eu tenho certeza de que isso que eu acabei de narrar é a realidade em quase todas as classes da escola sabatina. Então, nós temos alunos cada vez menos interessados, professores cada vez menos preparados, e é muito fácil você chegar lá na hora, sem planejamento, sem preparo, e estudar a lição com os seus alunos. Mas não é o que nós queremos aqui nesse curso. Está bem? Bom, vamos lá. Primeira coisa, propósito que existe nesse curso é capacitar os professores e líderes para conduzir aulas mais participativas, intencionalmente missionais e, eu diria que o principal, espiritualmente transformadores. Então, a sua classe esse encontro semanal, as aulas têm que ser participativas, deve levar a sua classe, seus alunos à missão e também transformar espiritualmente essas pessoas. Com relação ao objetivo do treinamento desse curso aqui, bem rapidamente, para você ter uma ideia, eu espero que você possa, no final dessa aula, você possa compreender o papel do professor numa função de facilitador do aprendizado e também um motivador para o discipulado. Está bem? Lembre-se que você precisa fazer essa diferença na vida dos seus alunos. Segundo propósito, a meta é transformar a teoria bíblica em prática semanal na vida da classe, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Terceiro, ensinar considerando preferências auditivas, visuais e sinestésicas. Quarto, implementar processos participativos, distribuir também atribuições na classe, são algumas sugestões que eu dou para vocês, que não estão lá no manual da Escola Sabatina, tá bem? E por último, eu espero que você, ao final dessa aula, possa sair daqui já com um plano de ação para os próximos dias na sua classe. Dá tempo ainda de você preparar a lição do próximo final de semana, desde que você siga essas dicas que eu vou dar aqui para vocês. Então, vamos começar diretamente com o papel do professor, esse professor como um facilitador. Tá bom? Então, vamos pensar aqui. Duas coisas importantes que quero chamar a atenção de vocês é a questão da identidade e da postura. Dentro dessa ideia da identidade, o que eu proponho para vocês é que haja um processo claro de aprendizagem, discipulado dentro da classe, e que você, como professor, possa promover a descoberta, o diálogo e levar a sua classe a sair da situação teórica para uma realidade prática. E quando eu falo de postura, a ideia é que esse professor, que tem uma postura de professor, ele ouve atentamente e ativamente, ele pergunta com propósito, não faz aquelas perguntas que demandam uma resposta sim ou não, mas ele vai criar agora perguntas que façam com que o seu aluno possa verdadeiramente participar e não só balançar com a cabeça. Está bem? Então, criando ali um ambiente seguro e acolhedor para todas as pessoas. Lembrando, tem gente que fala mais, tem gente que não fala, e aí como é que nós podemos manter o equilíbrio disso aqui? Dentro dessa ideia, eu apresento algumas práticas essenciais desse professor como elemento facilitador. Por exemplo, ele precisa planejar perguntas abertas, do tipo, ao invés de você dizer assim, você concorda com isso? Ele vai dizer sim ou não, tá bom? Mas você pode ampliar isso, você pode fazer perguntas que demandem uma resposta diferente, ou respostas diferentes. Por exemplo, o que você sabe a respeito desse tema? O que você pensa a respeito disso? A outra pergunta é, e se as coisas fossem dessa maneira? E se esse assunto fosse assim? Tá bom? Outra coisa, você pode perguntar assim: como você pode aplicar o que aprendeu ao longo dessa semana na sua vida pessoal e como você pode ajudar a nossa classe? Então, você vai ter agora perguntas que vão exigir respostas mais amplas, não dá para a pessoa falar sim ou não,
quando você faz as perguntas dessa maneira. Outra coisa que é muito importante, que você precisa limitar o tempo de fala, da sua fala. Eu coloco aqui mais ou menos 40% desse encontro o professor deve falar. Os outros 60% deve ser participação dos seus alunos. E nesses 40% que você vai usar, você vai coordenar, dirigir a sua classe dentro do propósito que você estabeleceu ao preparar a lição para aquele sábado, para recapitular com eles, tá bem? Outra coisa importante que nós temos que fazer uso, mas temos muito cuidado, é usar histórias e testemunhos da classe. Você precisa ter muito cuidado para pessoas não ficarem contando histórias com cunho muito pessoal ou histórias que estejam totalmente fora do propósito da lição, do tema da lição daquela semana. Então, é muito importante que você, como professor, possa direcionar isso de modo que essa participação possa trazer, de fato, um elemento que vai ajudar a compreensão e a aplicação do assunto que for estudado. E ainda, você pode medir os frutos espirituais da classe, por exemplo, você pode falar de orações respondidas, de que maneira aquele tema ajudou ou ajudará vocês a se aproximarem mais da comunidade, você pode usar os testemunhos também. Então, vejam, é uma coisa muito importante, a lição precisa ser estudada em casa, não é para ser estudada na classe. Na classe você vai recapturar a lição usando essas e outras dicas que nós estamos dando aqui, que eu estou dando para vocês aqui nessa aula. Bom, então vamos lá. Quando a gente fala de sair da teoria para a prática, como é que isso pode acontecer dentro da classe? Lembrando que você precisa preparar tudo antes, tá bom? Primeira coisa, você vai explorar o texto. Você vai apresentar para eles uma compreensão fiel do tema da lição, o contexto original, de modo que você, que é professor, precisa ler a sua lição toda. E quando eu falo toda, estudar a lição ao longo da semana, e no final da semana tem uma parte de aplicação muito didática, muito especial. Você não precisa, basicamente, nem procurar materiais em outros lugares. Tudo que você precisa está ali no auxiliar do professor, que já vem na lição do professor, tá bom? Então, primeiro ponto, explorar o texto. Você está estudando ali um assunto, e eu vou dar uma dica, um exemplo para vocês daqui a pouquinho. Então, você está estudando um assunto, você precisa apresentar essa compreensão fiel do tema, tá bom? E o contexto original. Segundo ponto, você precisa conectar esse tema à vida. Ou seja, você deve ligar os desafios reais do aluno, da família, da comunidade, com aquilo que você está estudando. Deixa eu dar um exemplo prático aqui. Quando nós falamos sobre a volta de Jesus. Então, você vai explorar, entender que existem posturas diferentes a respeito da volta de Jesus, mas que a Bíblia fala que a volta de Jesus será visível, os anjos virão todos, tocarão trombetas, e que não haverá nada de secreto nisso. A Bíblia fala que a vinda de Jesus será visível, audível, todos os anjos estarão com ele, e etc. Bom, isso aí vocês conhecem muito bem, mas agora como é que eu posso conectar isso à vida? Eu não vou dizer que eu vou para o céu antes, não. De que maneira eu posso me preparar para a volta de Jesus? Assim, então, você vai conectar o tema da volta de Jesus, fazendo uma aplicação diária. O terceiro ponto que eu coloco aqui, você precisa planejar ações dentro da sua classe, ou seja, você pode definir ações simples, você vai definir, pode sugerir para eles, né? Eu acho que é melhor essa palavra, esse verbo, sugerir ações simples ao longo da semana. Então, você pode, dentro desse tema da volta de Jesus, como você pode falar da volta de Jesus para outras pessoas, como esse tema pode impactar as suas ações, seu comportamento, a presença ou não na igreja, o envolvimento ou não na missão. Segundo ponto, você pode considerar aqui como como o aluno pode trabalhar ao longo da semana para preparar a família de maneira especial naquela semana para a volta de Jesus, como isso pode impactar a igreja e também a comunidade. Então, vocês como classe podem planejar ações que vão impactar, lembrando, a pessoa de forma individual, a família, a igreja e também a comunidade. E por último, quarto ponto, eu sugiro que você acompanhe e como essas coisas vão acontecer ao longo da semana, através de uma ligação, um contato, uma mensagem no WhatsApp, em outras palavras, no final da lição, você vai usar ali mais ou menos uns 5 minutos para você falar dessa temática da semana e já sugerir as ações para a próxima semana. De maneira que você vai estar sempre conectando a sua classe com a lição que você estudou essa semana,
com a lição da próxima semana. Daí, isso demanda, então, a necessidade, né? Demanda uma ação da sua parte em estudar previamente a lição que os alunos estudarão na próxima semana. Em outras palavras, o professor tem que estar sempre uma semana antes para que ele possa fazer essa conexão. Tá bom? Então, eu sugiro aqui para você algumas ferramentas que você pode usar, por exemplo, um cartão de compromisso da semana, um registro simples de testemunhos, e aí você pode distribuir isso no sábado, e aí você pode sugerir também que ao longo da semana as pessoas tirem, por exemplo, 10 minutos diários de devoção, são só 10 minutos no dia, tá? Não são 10 horas, 10 minutos apenas. Você pode sugerir também esse culto familiar, né? Esse estudo de manhã e à noite a família se reunir para agradecer a Deus e contar as bênçãos e fazer uma oração juntos. Outra ideia que eu dou é que você combine com a sua classe para que ela chegue 10 minutos antes do início, para vocês tirarem um tempinho ali para orar, está bem? Antes de começar a escola sabatina, e também pode ser no culto de domingo, no culto de quarta-feira, mas criar uma conexão de oração com eles. E ainda vocês estabelecerem um ato de serviço intencional ao longo da semana, seja ele pessoal ou coletivo, em outras palavras, ou com toda a classe. Vejam que ser professor de escola sabatina não é passar a lição, mas ele vai literalmente pastorear a sua classe. Bom, agora vamos falar sobre esses 3 tipos de pessoas que estão nos assistindo. E nós vamos começar com os alunos auditivos, e talvez você já tenha ouvido falar sobre essas 3 características, 3 classificações, melhor dizendo, né? Vejam, as características dos alunos auditivos, eles são aqueles que aprendem melhor ouvindo, debatendo ativamente, repetindo informações em voz alta. Essas pessoas precisam dessa interação ali na hora da classe, eles precisam falar, eles precisam ouvir as dicas, e as coisas se tornam muito reais para eles quando eles participam. Então, algumas estratégias práticas que você pode usar para alcançar esses alunos. Primeiro, leitura em voz alta alternada de trechos-chave, de textos bíblicos. Você pode separar uma parte especial da lição e pedir que esses alunos, que você precisa identificar, que eles participem dessa maneira. Vejam, porque é muito importante que você entenda isso. Alguns alunos nunca vão falar nada, alguns alunos vão ficar caladinhos ali, eles são diferentes, você precisa explorar, aproveitar as características deles. Então, aqueles que já gostam de falar, porque são os auditivos, então, envolva essas pessoas nessa atividade. Uma outra coisa que você pode fazer é um debate, o que eu chamo de debate estruturado, ou seja, com tempo definido, papéis claros, a síntese daquilo que você vai fazer, e você pode usar isso ali na sua classe, tá? Você tem aqueles momentos, lembrando, não, eu vou repetir isso várias vezes, não é para passar a lição, você vai recapitular. Então, se você sabe, se você já motivou, incentivou a sua classe a estudar a lição em casa, então na classe você vai poder fazer esse debate estruturado. Outras dicas, você pode fazer perguntas, chamamos de socráticas, né? Incentiva, paráfrase do comentário do colega, ou seja, você vai parafrasear, você vai trazer isso de maneira clara, de maneira prática, mostrando que aquele conteúdo da lição, de fato, pode ser praticado, pode ser aplicado na vida da pessoa. Você pode usar também o uso de trechos de áudio, você pode mandar ali no grupo da classe, memorização do verso, ou simplesmente pedindo que algum aluno diga o que chamou mais a sua atenção na lição daquela semana, independente do dia que você está estudando ou está recapitulando com ele, tá bom? Uma dinâmica que você pode fazer aqui, o que eu chamo de roda de 1 minuto, você pode pedir que cada aluno tenha 1 minuto para explicar oralmente o ponto-chave da lição para o grupo. Lembrando, estou falando dos alunos auditivos. O segundo grupo de alunos que você vai ter ali, primeiro, auditivo, o segundo, os visuais. Características desse grupo, eles aprendem com imagens, esquemas visuais, cores, organização especial de informações. É para esses alunos que você pode levar ali uma figura, você pode imprimir em casa, pode desenhar também, porque quando os alunos visuais veem essas coisas, isso fica mais fácil, torna mais fácil para eles compreenderem os assuntos, aqueles assuntos que para eles são só teorias, mas agora vai se tornar uma coisa prática, acessível para eles. O que você pode usar? O quadro branco para criar mapas mentais da lição, com títulos, ideias. Nós temos na internet algumas pessoas que fazem um trabalho maravilhoso com relação
a esses gráficos que você pode usar. Você pode construir uma linha do tempo, o fluxo visual do texto bíblico estudado, e no exemplo que eu dei aqui para vocês sobre a volta de Jesus, você pode, por exemplo, pegar uma linha do tempo falando do tempo que nós vivemos hoje, e aí vem o fechamento da porta da graça, e o período de angústia, e aí a volta de Jesus, aí continuando com o milênio. Isso fica muito fácil, muito claro para os alunos que são visuais. Você pode usar também cartões, placas coloridas com versículos, palavras-chave, que tem que ver com o tema da lição, tá bom? E empregar também ícones simples nos slides, uso moderado de cores para dar ênfase para aquilo que você quer, desculpe, aí a repetição, mais dá ênfase naquilo que você de fato quer destacar para ele como ponto mais importante da lição. E ainda apresentar infográficos simples com o tema principal da lição, evidência, aplicação, ou seja, você pega o tema, como você vai, como isso pode se tornar prático para você e como você vai aplicar isso ao longo da semana. E aí o último grupo são aqueles que são chamados de sinestésicos. As características dos sinestésicos são alunos que aprendem fazendo, movimentando, se experimentando na prática, manipulando objetos. Essas pessoas precisam de toque, de tato. Então, veja, primeiro nós temos os auditivos, eles ouvem e aquilo fica claro para eles. Os visuais precisam ver, precisam olhar, né, gráficos, ideias e planos. E os sinestésicos são aqueles que precisam se mexer, tocar alguma coisa, pegar. Então, se você tem ali, de novo, falando sobre a volta de Jesus, você pode apresentar para ele uma figura, e impacta muito essas pessoas quando, por exemplo, o visual, ele vê aquela imagem, né, que a gente imagina como vai ser a volta de Jesus. Já o sinestésico, ele não apenas vê aquela imagem, mas ele se imagina naquele processo. E aí você pode sugerir-lhe na hora a ideia de como será esse momento em que nós seremos levados para os céus e etc. Bom, você pode usar a sua imaginação para alcançar também a esses alunos sinestésicos. Lembrando, são 3 tipos: visuais, auditivos e os sinestésicos. Agora, um outro ponto que eu quero destacar com vocês é como nós podemos transformar em vivência os aspectos espiritual, missionário e relacional dentro da classe da Escola Sabatina. Primeiro, nós começamos aqui com um pilar espiritual. Você pode transformar isso em prática através da oração intercessória em duplas na classe. Lembra que eu falei de chegar mais cedo na classe? Imagina você combinar com a sua classe, chegar 10 minutos mais cedo para a gente orar pelas necessidades uns dos outros, necessidades das famílias, um propósito, um sonho, um plano. Você pode também, dentro desse pilar espiritual, apresentar ou sugerir para eles a memorização do verso da semana e, de alguma maneira, você premiar isso. Tá bom? E ainda um diário de gratidão e louvor com os pedidos feitos, com as graças recebidas. Eu acho que isso fica muito legal. Você pode fazer isso antes da classe, pode fazer durante a classe. Lembrando, classe não é para passar lição, tá bem? Você vai destacar algumas coisas, e assim como eu estou explicando para vocês. Quando nós falamos do pilar missionário, eu vou dar 3 ideias para vocês. Vocês podem fazer uma lista de interessados e contatos. É o ex-membro da igreja, o filho que está afastado, a vizinha com quem o seu aluno já tem um contato ali, uma interação. Você pode usar essa lista, orar por essas pessoas, mas também agora começar a fazer contatos. Imagine se no sábado à tarde você junta a sua classe e vocês vão lá visitar uma senhora e levar um pão para eles que a classe fez, alguém da classe fez. Se é uma pessoa carente, vocês podem levar uma cesta básica. Se for nascer uma criança, vocês podem levar algumas fraldas para eles. E dessa maneira você vai levar a sua classe da teoria para a prática. E aí essa classe agora vai começar a interagir e viver, e pensar agora, já moldar a sua mente para pensar como um grupo, está bem? Então, nós podemos colocar também a segunda ideia, segunda proposta aqui, o desafio semanal de serviço. O que nós podemos fazer ao longo da semana? Falar de Jesus para alguém, estudar a Bíblia com alguém, visitar alguém da classe que não está vindo, um idoso da igreja, e apresentar esse relatório no sábado de manhã. Lembrando, não é para passar a lição, tá legal? É para recapitular a lição, mas use um tempo ali
pequeno para recapitular a lição e usa um tempo agora para relacionar, para levar a sua classe à ação. E ainda histórias e testemunhos das coisas que os alunos fizeram ao longo da semana e como isso impactou a vida deles. E por último, o pilar relacional, 3 ideias também, 3 sugestões. Você pode trabalhar a ideia do acolhimento caloroso, intencional, de alguém que estava afastado, de um aluno que não vinha mais na classe. Então, ao invés de dizer, até que bom, até que enfim, que você voltou, não, olha, estamos felizes porque você está aqui e esperamos que Deus te abençoe e orar por essa pessoa, tá? Segunda ideia é o que eu chamo de acompanhamento 1 a 1 e visitas. Então, você pode sugerir ali, você pode, na sua classe, criar aquele guardião espiritual. Então, um aluno vai cuidar do outro ao longo da semana, verificar se ele estudou a lição, se ele estará na igreja, se não pôde estar, qual foi o problema, se precisa de ajuda. E literalmente acompanhar essa pessoa ao longo, não sei, você pode fazer por semana, por mês, por trimestre, eu acho que seria no máximo trimestre, para que outras pessoas possam interagir também, de modo que um vai cuidar do outro, tá legal? E ainda, por último, celebrar aniversários e vitórias. Então, são ideias que eu posso dar para vocês quando as classes fazem isso, a interação, a participação dos alunos se torna uma coisa mais evidente, mais flagrante. Bom, outra coisa muito importante é com relação ao processo participativo na classe. O que significa isso? Ele não pode ser um aluno que chega lá para ficar ouvindo o professor falar. Se o professor aplicar o que eu já falei até aqui, a classe já vai ter uma mudança muito grande. Mas, além disso, eu quero sugerir para vocês aqui 5 coisas. Primeiro, você vai mapear os talentos que estão dentro da sua classe. Então, você vai descobrir a disponibilidade com um formulário simples, e se alguém aqui tiver interesse, pode colocar o comentário aqui no final do vídeo, né, na parte dos comentários, eu posso enviar para vocês o material, ou você pode buscar na internet também, para você fazer um teste simples, uma pesquisa simples sobre dons e talentos. Tem gente na classe que canta muito bem, o outro faz um bolo muito bom, o outro tem o dom ali de atender as pessoas, e, bom, enfim, vários e vários talentos diferentes, na área de mordomia, na área do trabalho missionário, e aí eu tenho trabalhado com os diretores também para que eles permitam que as classes possam dirigir a escola sabatina num dia, e vocês podem usar esses talentos todos que existem na classe para que a sua classe seja mais participativa. A segunda sugestão que eu dou para vocês nesse processo participativo é distribuir funções bem claras dentro da sua classe. Por exemplo, eu gosto de sugerir que alguém na classe fique responsável pela mordomia. Ver se os irmãos têm sido fiéis no cuidado com a sua saúde, no cuidado com a sua família, no tempo para estudar a palavra de Deus, na devolução fiel dos dízimos e ofertas, na guarda dos mandamentos, inclusive o sábado, obviamente, dentro daqueles parâmetros estabelecidos, criados por Deus em sua palavra. Você pode também ter uma pessoa dentro da classe que será o responsável pelas ações missionárias da classe. Tá bom? Então, na classe nós temos alguém que vai mapear ali as áreas que nós vamos trabalhar, aí quais as estratégias que nós vamos usar dentro da nossa classe, quantas pessoas nós queremos alcançar através do discipulado, estudando a Bíblia com elas, e no final do ano levar essas pessoas ao batismo, numa entrega completa, sincera, já participando da classe da gente. Então, fica mais fácil quando você distribui essas funções. Uma outra sugestão que você pode ter na classe, alguém responsável pela parte social. Vai ser a pessoa que vai ficar com os registros ali de aniversários, ou então nasceu um bebê na família da classe, né? Seja um filho, seja um neto que nasceu, e aí preparar uma recepção, uma festa especial para essa pessoa, celebrar aniversário de casamento, aniversário de batismo. Todos esses dados são importantes, são necessários para que haja essa interação na sua classe. Mas, além disso, no sábado à tarde, eu falei de você fazer visita, acompanhar alguém e tal, mas você pode também juntar com a sua classe, fazer um piquenique no sábado à tarde, passar tempo ali na natureza. Eu acho que isso é uma coisa muito especial, pode ajudar muito a sua classe também. Terceira, definir metas SMART. É um acróstico que fala de objetivos claros, que são mensuráveis e semanais por função. Então, como é que a gente pode entender isso, desses objetivos ou metas SMART? Então, por exemplo, na semana que vem nós vamos visitar os alunos que não vieram. Isso é uma coisa clara, um objetivo claro. Então,
Agora, com relação a serem mensuráveis, nós vamos visitar 3 pessoas. Então, todo mundo da classe sabe o que nós vamos fazer semana que vem, vamos visitar pessoas e quantas pessoas vão ser visitadas. E aí agora eu preciso definir quais são as funções. Você vai cantar aqui, porque nós vamos fazer uma serenata com eles, você traz uma caixinha de som, o outro traz o violão, o outro vai fazer aqui um bolo e nós vamos levar para eles, o outro traz o suco e o outro vai fazer a oração ali. Então, isso vai ficar muito claro para as pessoas o que você vai fazer, o que vocês vão fazer como membros da classe dentro desse propósito que vocês estabeleceram para a próxima semana. É muito importante que pelo menos uma vez por mês haja uma ação conjunta da classe para manter a unidade. Está bem? Quarta parte nesse processo participativo na classe seriam as reuniões de alinhamento, né? Então, vocês podem usar a cada 10 minutos encontros ali para vocês alinharem as atividades, as ações. É bom que o professor já tenha mais ou menos uma ideia do que ele vai fazer ao longo do trimestre com a sua classe. Lembrando, pode ser visitar alguém que não vem mais à classe, alguém que está enfermo, um velhinho, uma pessoa idosa da igreja, ou visitar uma ideia que eu tentei aplicar uma vez numa igreja nós escolhemos a casa de um irmão e os vizinhos que estão ali acompanhados. Então, ele vai dar a dica de quem são esses vizinhos, quais são as necessidades prioritárias. Quando a gente fala de necessidade, sempre pensa de cesta básica, mas às vezes as pessoas, tem muita gente sozinha, né? Eles querem só alguém que possa ir lá, orar por eles, e sem fazer muito alarde, né? Mas se aproximar deles, a fim de que eles sintam esse aconchego, esse abraço das pessoas, e aí depois sim, né, voltar depois para saber como é que a pessoa está, e aí pode oferecer estudar a Bíblia com ela, ou celebrar alguma coisa especial com ela, mas é importante que tenham esses planos muito claros na mente de vocês. E ainda, por último, o quinto ponto é avaliar e celebrar as conquistas, né? Os planos que vocês estabeleceram, compartilhando resultados na abertura da classe. Olha, semana passada nós visitamos 3 pessoas e hoje pelo menos 2 delas estão aqui e nós estamos felizes porque Deus nos usou e etc, etc, para vocês celebrarem juntos, ok? E aí, está gostando do nosso curso das dicas? Eu espero que sim. É bom que você assista esse vídeo 1, 2, 3 vezes, compartilhe com outras pessoas, para que elas também possam aprender a respeito da classe da Escola Sabatina e como isso pode ficar mais fácil. Mas vamos continuar para chegarmos ao final? Bom, agora vamos falar de papéis práticos na classe. Eu dei algumas dicas aqui, tem outras ideias que eu posso compartilhar com vocês. A primeira seria o secretário da classe, ele vai controlar a presença e fazer um contato carinhoso com os ausentes, procurar saber o que está acontecendo, e ele pode marcar essa visita da classe na casa dessa pessoa, né? Vai acolher de forma atenciosa e registrar aqueles novos visitantes que estão ali na classe, a fim de que eles também sejam incluídos. Vai enviar lembretes importantes durante a semana, produzir um relatório simples para a liderança da igreja, para mostrar como a sua classe está funcionando. Eu falei também do líder de missão, né? Aquele que vai cuidar do trabalho missionário da classe, ele vai promover e coordenar projetos de impacto na comunidade local, dentro daquelas ideias que eu dei para vocês, organizar dupla missionária, incentivar os estudos bíblicos, conectar visitantes frequentes e interessados ali com a sua classe, trazer essas pessoas e ainda fortalecer o vínculo na classe com a rede de pequenos grupos que existe na sua igreja. Então, a sua classe pode ser um pequeno grupo com um propósito bem definido, com ações bem claras e, obviamente, os resultados virão também. As outras 2 sugestões que eu dei, já falei uma delas para vocês, aliás, já falei dessas 2 para vocês, que é o líder de mordomia. Então, apresentar ênfase de fidelidade no tempo, talentos, recursos, incentivar testemunhos curtos, né, sobre a providência de Deus na sua vida, na sua família, acompanhar e motivar as metas do estudo diário da lição, ver se as pessoas estão estudando a lição, se ficou alguma dúvida, e aí passar para o professor esse resultado, esse relatório, e trazer transparência e inspiração no momento das ofertas ali na classe. Deixe muito claro a necessidade de nós contribuirmos, participarmos desse processo de atendimento para pessoas que estão bem distantes de nós. E ainda, uma outra sugestão que eu dou para vocês, o coordenador de atividades sociais, já dei algumas dicas, né? Mas é importante criar e manter um calendário trimestral de integração das ações que vão fazer, sejam celebrações, seja um piquenique ou um passeio, alguma coisa,
Segunda ideia é liderar o apoio prático e solidário a membros necessitados. E aí sim, tem gente lá que precisa de remédio, precisa de roupa, precisa de alimento, precisa de um apoio emocional. Então, esse coordenador de atividades sociais vai fazer essa parte. Ainda organizar visitas pastorais e momentos de comunhão. E quando falo de visita pastoral, não é que o pastor vai fazer, mas pastorear essas pessoas. E ainda promover e planejar a confraternizações de aniversários, refeições, aniversário de casamento, aniversário de batismo, nascimento do filho, conquistas, de repente alguém da família ali, de alguém da sua classe, ou a própria pessoa ali conseguiu passar num concurso, ou tem um emprego novo, ou passou lá no Enem, vai entrar na universidade, enfim, o que seja. A ideia é que a classe seja de fato uma família, e não é para estudar a lição na hora da classe. Está bem? Bom, para a gente já ir para o finalzinho, penúltimo slide, quero mostrar para vocês. Eu quero sugerir aqui para vocês um plano de ação para os próximos 30 dias, tá bom? Próximas 4 semanas. Primeira coisa, nessa semana, o que você pode fazer? Monte agora que você está assistindo esse curso aqui comigo, monte a equipe da sua classe. Então, o diretor de mordomia, o secretário, o líder de missão, de atividades sociais, vocês podem criar outras funções também, mas a ideia é que não seja o professor que vai fazer isso, tá? O que eu vejo muito é o professor ele acaba acumulando as funções, achando que ninguém vai fazer. Então, vocês podem, você que é professor, você que é diretor de escola sabatina, você pode dizer para os seus professores como eles podem fazer isso, sugerir para eles. E você que é professor, você agora desafia as pessoas da sua classe. O que acontece? Eu sei que a sua cabeça deve estar pensando assim, mas pastor, não dá tempo por causa da lição. Não é para passar a lição na hora da classe. Não é. A lição você estuda em casa. O que eu faço? Eu vou aplicar aquele conhecimento, vou aplicar de maneira teórica para a prática, eu vou tirar dúvidas que eventualmente surgiram, eu vou sugerir para eles ações, atividades ao longo da semana que tem que ver com a lição que foi estudada ou a lição da próxima semana, mas não é para ficar passando lição. Os alunos devem ser incentivados a estudar a lição em casa. Então, lá em casa eles estudaram, e aí você vai destacar algumas coisas, como já falei aqui, você pode pedir, por exemplo, para aquele aluno que é o auditivo, ou sinestésico, que ele fale, né? Qual foi o ponto que destacou mais, ou se ficou alguma dúvida. Você pode fazer isso de forma verbal, né? Mas, por exemplo, aquele que é auditivo, talvez ele prefira escrever, dê oportunidade para eles, e eu sugiro para você que você tire no máximo ali 20 a 25 minutos para tratar do assunto da lição. E o restante do tempo, aqueles 20 minutos, 25 minutos que vão sobrar, é quando você vai ter essa interação com a classe, não é para ficar perguntando como foi a sua semana, isso não é interação. Você vai agora falar dos planos que vocês tiveram, vai falar dos sonhos, aquele momento de oração que eu falei para vocês. Então, se você conseguir aplicar o que eu estou sugerindo aqui para vocês, eu tenho convicção de que no máximo um mês você vai ver uma mudança radical na sua classe. Está bem? Então, essa semana, monte a equipe. Uma outra dica que eu dou para vocês sobre essa primeira semana é defina um objetivo espiritual e um objetivo missionário. Então, por exemplo, o objetivo espiritual, nós vamos estudar a lição todos os dias. Todo mundo lá assume esse compromisso. Ou nós vamos tirar todos os dias 10 minutos para nós termos comunhão com Deus. Nós vamos todos os dias fazer o nosso culto com a família. E aí você pode criar um grupo de comunicação ali. É bem provável que você já tenha esse grupo do WhatsApp. Está bem? Para que a sua classe possa interagir com você. Então, isso na primeira semana. No próximo sábado, você estará com a sua classe. O que você vai fazer agora? Você vai aplicar uma estratégia auditiva. Lembra? Os auditivos são aqueles que aprendem ouvindo. Então, você vai destacar algo muito especial da lição e aplicar isso para alcançar essa pessoa. Você vai criar também uma estratégia, só um minutinho. Você vai criar também uma estratégia visual, para aqueles que são os visuais. Você vai levar um gráfico, vai levar uma figura, e aí também, você vai também criar uma atividade sinestésica. Talvez você pode levar ali
dependendo do tema da sua lição, né? Você pode, como eu falei, vamos lembrar aqui da questão da volta de Jesus. Você pode sugerir que essas pessoas se levantem para imaginar como será a volta de Jesus erguendo as mãos. Pode parecer uma coisa muito simples, mas para os sinestésicos isso faz muita diferença. Aí ele consegue se imaginar dentro daquele cenário. Daqui a 2 semanas, quais são as 3 sugestões que eu dou para vocês? Primeiro, você vai distribuir funções com a equipe. Lembra que eu falei daquelas 4? Tem o professor da classe, o secretário, o líder de atividades sociais, de atividades missionárias e também de mordomia. Lembrando, você pode criar outras funções. Vai definir aquelas metas SMART para a sua classe. Lembra que eu falei de metas muito claras, mensuráveis e que você possa avaliar também. Então, nós vamos estabelecer a meta aqui para esse mês. Qual vai ser a meta? Por exemplo, vamos visitar todos os alunos que não estão vindo aqui com a gente. Vamos criar aqui um esquema, pode procurar o pastor, quem sabe o pastor pode ou você pode buscar na internet também, um desses pastores, desses irmãos que fazem a lição ali no YouTube, e aí você pode distribuir com a sua classe, de modo que todo mundo possa chegar na classe com a lição estudada, com um assunto muito claro. E ainda iniciar um quadro de compromissos. Você pode ter ali na sua classe a ideia de você coloca lá o nome do aluno e aí um quadrinho ali sabendo se ele estudou a lição, se ele se envolveu na parte missionária, se ele participou da ação da classe, está bem? E aí, em 30 dias, a sugestão é que você tenha pelo menos uma ação missionária realizada dentro da classe, também uma ação social executada, né? Seja a comemoração, um piquenique, você pode fazer um pôr do sol em classe com alguém da classe ali e recolher 3 testemunhos práticos para ser apresentado na classe. Lembrando, eu sei que eu estou sendo chato, mas não é para passar lição na classe. Você vai tirar ali 20 a 25 minutos no máximo para recapitular a lição, explicar alguma coisa, trazer a teoria para a prática, e no restante do tempo você vai fazer essas atividades que vão criar conexão com a sua classe. Tá bom? Quais os indicadores de sucesso que nós percebemos aqui? São, primeiramente, o aumento na presença e participação ativa na classe, compromissos semanais assumidos e cumpridos, e ainda novos interessados recebendo estudos bíblicos. E eu não tenho dúvida de que eventualmente alguém da igreja vai querer fazer parte da sua classe também. Por último, um texto que nós encontramos em Hebreus capítulo 10, verso 24, diz assim: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Seu compromisso: você pode escrever o seu próximo passo para essa semana, compartilhar com um parceiro de oração, você pode compartilhar esse vídeo com outra pessoa e você pode assistir várias vezes, tomar notas para que você consiga colocar em prática. Está bem? E aí você pode criar ali também um cartão, né, de oração e consagração e bênção, você colocar o nome da pessoa ali pela qual você vai orar. Lembra que eu falei de você fazer uma corrente, né? Eu cuido do Antônio, Antônio cuida do José, José cuida da Márcia, Márcia cuida da Edna, e até chegar em mim. Então, dessa maneira, todas as semanas um vai estar cuidando do outro para saber se eu estou estudando a minha lição, tirando tempo com Deus, se eu estou sendo fiel a Deus em todos os aspectos, se eu tenho cuidado do meu corpo, tenho cuidado da minha família, se eu tenho tirado o tempo para estar com Deus, seja em casa, na igreja, se eu estou envolvido com um compromisso social, missionário. Então, tudo isso aí pode ser uma bênção para todos nós. Bom, eu espero sinceramente que esse curso tenha te ajudado. Tá legal? Então, voltar aqui. Eu espero que ele, de fato, possa ajudar você a mudar a realidade da sua classe. Eu estou aqui disposto, disponível, para responder algumas perguntas. Eu vou colocar aqui também o meu telefone, se você quiser entrar em contato. Será um prazer ajudar você. Se quiser me seguir no Instagram, Teologio, @Teologio é o meu Instagram. O meu YouTube aqui vocês estão acompanhando também, não é? Eu espero que você possa compartilhar, curtir, a fim de que esse vídeo possa chegar para mais pessoas. Deus abençoe, foi um prazer e até a próxima aula.